Agora são 6h12. Bom dia, Rondonópolis. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Indo através das redes, através das ondas da 105 FM. Estamos começando mais um programa Hora do Agro. Eu, Gino Rondon, cumprimento a você, nosso ouvinte querido, e já vamos começando aí com os cumprimentos dos apresentadores da bancada do programa Hora do Agro, que tem a apresentação minha, Gino Rondon, Dr. Leonardo Rezende e do Robson Moraes. Nós três apresentamos o programa todos os sábados aqui na 105 FM. Bom dia, doutor Leonardo Rezende. Bom dia, Gino. Bom dia, Robson. Bom dia. Bom dia, Rondonópolis. Vamos lá, mais um sábado, Hora do Agro. Vamos juntos até às 7, né, Robson? Bom dia, um dos apresentadores também da Hora do Agro. Bom dia, Gino, bom dia, Rondonópolis, bom dia, Mato Grosso, você que nos ouve. Olha só, mais uma edição do nosso programa. Daqui a pouquinho a gente tem entrevista aqui, bate-papo aqui no Hora do Agro, antes da chegada do nosso convidado. A gente vai tocando aqui o barco, tocando as notícias. Lembrando você aí que nos assiste, que nós estamos ao vivo no rádio, e eu disse nos assiste por quê? Porque estamos também ao vivo no nosso Instagram. Nos siga aí, @programa Hora do Agro. Você vai encontrar o nosso Instagram oficial, você segue a nossa página, você fica ligado nas novidades, em todo o conteúdo que a gente vai postando ao longo da semana. E aí você fica por dentro também das lives, sempre que o programa tá ao vivo aqui no rádio, tá ao vivo também no Instagram, certo? E aí ao longo da semana a gente publica os cortes da edição, e lembrando a você que na quarta-feira, no nosso canal do YouTube, Programa Hora do Agro, você encontra a versão editada do nosso bate-papo, a versão produzida especialmente para a plataforma YouTube. Lembrando, Gino, que o programa passado, com o nosso companheiro Chico Castro, Chico da Pauliceia, já está postado lá no nosso canal. Então você vai no YouTube, procura Programa Hora do Agro, você vai encontrar o nosso programa, o nosso bate-papo. Já editado pelo Silas, Isso. Nosso profissional técnico. Nosso aqui. menino de ouro. E você quer ser parceiro do programa Hora do Agro, Robson, doutor Leonardo, é só entrar em contato com o nosso departamento comercial, 67-99871-2265. Venha fazer parte da Hora do Agro, programa aqui da 105, todos os sábados das 6 às 7, falando sobre o agronegócio. É isso, Gino. Lembrando ainda, quem nos acompanha, quer ser parceiro Hora do Agro, pode ser parceiro no rádio, pode ser parceiro no YouTube e pode ser parceiro aqui atrás da gente no estúdio, no nosso carrossel dos parceiros aqui. Para quem nos assiste na live, atrás da gente tem um telão, e esse telão fica rodando as marcas, os nomes dos nossos parceiros, e são muitos, graças a Deus, o programa Hora do Agro com o pé direito. Começando inclusive com a Cell Agro, está no mercado há 15 anos, são especialistas na formulação e produção de adjuvantes. Cell Agro realmente faz a diferença, tecnologia em aplicação. E nutripura.com.br, parceira também Nutripura, ícone em nutrição animal, pastagem, ao longo de mais de 22 anos, baseado em um alicerce forte que a levou a grandes conquistas e expansão geográfica, construção de uma nova fábrica, aquisição de lojas, formação do conselho técnico, realizações de simpósios. Nutripura, também aqui no programa Hora do Agro. Muito bem, olha só, hoje o nosso convidado é um bate-papo muito especial, viu? Com o capitão Roberto do Corpo de Bombeiros. Quero só comunicar quem está com a gente na audiência que o nosso entrevistado está a caminho. Na verdade, não só está a caminho, como chegou, Gino. Olha lá, olhando aqui da janela do estúdio, a gente já o vê. Pode entrar, capitão Roberto. E o tema do nosso bate-papo, eu acho que hoje nós vamos fazer um programa Hora do Agro, um programa necessário, porque nós vamos falar um pouco, gente, desse momento que o Brasil atravessa, mas principalmente o Mato Grosso,
principalmente Rondonópolis atravessa, que é uma estiagem, uma seca muito severa, e com isso também as ocorrências de incêndios, as queimadas. Nós tivemos agora, mais recente aqui em Rondonópolis, o caso ali da região do Nabureiro. Tivemos outros incêndios no perímetro urbano. Para quem está nos ouvindo e é de Rondonópolis ter uma ideia, nós vamos chegar a 150 dias sem chuvas, e não há previsão de chuvas pelo menos até o próximo dia 20. Com isso, a prefeitura de Rondonópolis, gente, decretou agora nessa semana, inclusive, situação de emergência no município. O que isso na prática significa? Significa que a partir de agora o município pode alocar recurso público em ações para combater, para amenizar um pouco isso. Por exemplo, comprar abafador, contratar efetivos de bombeiro civil, pessoal para atuar junto à defesa civil, enfim. Mas a prefeitura ter decretado isso nos mostra que o momento preocupante. De verdade é preocupante. Saúde. Algumas cidades, inclusive, Robson, estão cancelando as aulas. Porque é muito sofrimento para as crianças ali. E aí nós temos, falando agora do homem do campo, nós temos essa secura, nós temos o bem-estar dos animais também, que acaba sendo comprometido, torcendo para que chova um pouquinho, o risco dos incêndios. Então a gente de fato vive um momento preocupante. Hoje o capitão Roberto está aqui com a gente, estava vindo da aldeia Tandarimana. Capitão, bom dia. Bom dia, capitão, bem-vindo aqui ao programa Hora do Agro. Dr. Leonardo Rezende recepcionando, Robson Moraes e eu, Gino Rondon. Bem-vindo, capitão Roberto. Bom dia a todos, bom dia a quem está em casa ouvindo. Realmente estou chegando agora lá da aldeia Tandarimana. Começou um foco lá ontem por volta das 16 horas e esse foco já andou bastante, né? A gente tem um delay aí de uns 45 minutos para chegar até a aldeia. E nesse meio tempo, né, por mais que alguns lá começaram o combate, o fogo andou. E a partir desse momento a gente está fazendo esse serviço do contrafogo lá, que vai segurar esse fogo aí. É um fogo já bastante grande já, vai ter uma área de mais ou menos ali uns 350 hectares queimado ali, de área nativa. Mas estamos protegendo as aldeias, né? E vamos tentar conter o fogo agora pela manhã. Então, até o final da manhã, a gente tem uma resposta lá, se a gente conseguiu segurar essa frente lá. Capitão Roberto, Corpo de Bombeiro, quem mais participa dessas ações para combater? Tem mais? Neste momento lá nós temos a agricultura, né? O secretário Ramon está lá também. Defesa Civil lá, também participa? A Defesa Civil, a gente chama de Defesa Civil esses órgãos todos unidos, né? Defesa Civil, nós estamos lá com o Bilil, que hoje representa a Defesa Civil, né? O Bilil, secretário da GASP, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente, a FUNAI também está com a gente, e principalmente, né? Os indígenas lá, a brigada que tem lá, o cacique Cícero, que todo mundo deve conhecer, também está trabalhando desde das 4 da tarde até agora, sem dormir nesse combate. Para quem acha que eles não trabalham no combate, trabalham. Não. E a previsão até na hora do almoço, mais ou menos, vocês conseguem? Eu tenho uma resposta para a gente verificar, porque nós estamos concluindo, né, fazendo um contrafogo que vai pegar uma área que está protegida já e vai levar o fogo em direção ao interior onde ele está queimando, né? Então, se a gente conseguir concluir esse contrafogo com sucesso, apesar que já está esquentando bastante, né, mas a gente deve concluir. Aí a gente garante que o fogo não vai repercutir mais, vai queimar ali naquele interior e vai concluir. Capitão, para quem está em casa nos ouvindo, para se familiarizar, queria que o senhor falasse um pouquinho quantos anos de Tandarimana, sua atuação especificamente naquela região é muito, muito grande, muito intensa. A gente já conversou muito, inclusive fazendo entrevista lá nessa época do ano. Alguns aninhos já, né, capitão? Olha, eu de bombeiro tô com 25 anos, né? Tem 25 anos que eu vou na aldeia. Praticamente ano sim, ano não, às vezes passa no máximo 2 anos sem fogo lá, né? Agora nós estamos há 2 anos sem nenhum foco lá. Aí esse ano já temos esse, né? Mas também a mata lá é muito extensa, né? Nós temos um período de estiagem de 150 dias sem chuva e qualquer descuido, às vezes as pessoas veem com maus olhos o descuido lá. Esse descuido lá é o mesmo descuido aqui. Sim. Né? Rondonópolis já praticamente queimou toda a vegetação possível de queimar, né? E aí lá até agora não tinha acontecido nenhum foco. Aconteceu esse, mas está todo mundo trabalhando para conter. Vamos tentar manter ele sob controle. E a gente tem que entender que está difícil controlar incêndio em qualquer tipo de situação.
Eu estou vindo também de Tiquira, nós estamos dando apoio lá para os agricultores. A palhada deles lá, praticamente todo dia tem foco. Só que a ação é muito rápida, né, para conter, mas todo dia tem vários motivos. Vem da rodovia, vem da energia, vem de descuido, vem de contrafogo, vem de fogo de pessoas que estão de má fé, todos os motivos, mas fogo está muito, muito, muito fácil de pegar nessa vegetação. Estamos também com um grande incêndio vindo aqui na região do Bananal, aqui da Pinguela. A gente está também preocupado com esse fogo aí, já temos bombeiros lá trabalhando. Temos aquele que queimou ali na Boreiro, que queimou uma área muito extensa. Agora está vindo um ali na região do Poço Azul, que também nós estamos ali tentando ajudar a comunidade. Então é fogo para todo lado e para todos os tipos. Beleza. Sol, agora são 6h19. Você está ouvindo o programa Hora do Agro. 105 FM. Sempre numa gentileza da Nutripura. Nutripura, você realmente tem um dos grandes motivos do grande sucesso da Nutripura, que não é somente uma empresa que oferece os melhores produtos de nutrição animal, de pastagem, prestando serviços de alta qualidade no segmento pecuário em Mato Grosso. É que a Nutripura é uma empresa que trabalha com os valores herdados das famílias de seu criador, Luciano Rezende, tais como transparência, honestidade, verdade e respeito ao próximo, além de colocar em prática no campo o conhecimento adquirido através dos melhores mestres acadêmicos. Conheça mais sobre a Nutripura pelo site www.nutripura.com.br. Doutor Leonardo, pode falar agora, por gentileza? Capitão, vamos lá, fala pro pessoal, principalmente aqui na cidade, quando você fala em contrafogo, quem está acostumado todo ano a trabalhar com fogo, o pessoal do campo, que tem que ajudar também, tem mais conhecimento do que isso. Mas explica pro pessoal o que é contrafogo, porque o que a gente tem visto às vezes alguns vídeos passando no WhatsApp por aí, as pessoas acusando, estão colocando fogo. Quem tem um pouquinho de experiência, dá uma olhada e vê o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa está começando um contrafogo controlado. Explica pro pessoal o que é o contrafogo, e até porque as pessoas possam entender um pouco sobre isso, e para identificar se é ou não é um contrafogo, para poder fazer denúncia. Então, nós temos que desmistificar a prática do fogo de supressão, que a gente chama, né? Na verdade, é muito, muito difícil você fazer combate de incêndio em vegetação nativa, em cerrado, na região do Pantanal. Onde tiver vegetação nativa, o combate direto com abafador, com mochila costal, com assopradores, com roçadeira, é praticamente impossível, porque você tem muitos obstáculos. O terreno, as árvores, né? O tipo de vegetação e o próprio fogo. Então você tem que procurar outras alternativas. E a alternativa mais fácil de você realizar o combate sem ter problema de segurança para quem está combatendo é exatamente esse que a gente chama de fogo de supressão. Você encontra o que nós chamamos de um arceiro preventivo, prévio, pode ser um rio, pode ser uma estrada, né? No caso ali da Tadarimana, nós estamos utilizando as estradas que existem lá. E você inicia um fogo ali próximo no destino daquele fogo que está vindo. Ele vai andar em direção ao outro, o outro vai andar em direção a esse, vão se encontrar no meio e vão morrer. Tem que tomar muitos cuidados. Por exemplo, eu tenho que calcular o vento, tenho que calcular a vegetação, tenho que calcular o horário para o fogo não encontrar com o outro muito perto do meu acero, por exemplo. E aumentar. E subir e fazer aquele sistema de voar a fagulha e passar para o lugar que eu estou querendo proteger. Então acontece muito de contrafogo ficar inoperante e aí você perdeu o tempo, né? E outra coisa que as pessoas às vezes acham, que você fazendo um contrafogo, você prejudica muito a vegetação, ou seja, aumenta muito a área queimada. Mas se você também esperar o fogo chegar naquele local onde você está ali, por exemplo, baseado na estrada, pode chegar no horário ruim, chegar com vento, pular aquela estrada e aí vai queimar uma área muito maior. Então é um cálculo, tem que ser preciso. Eu falei que agora estamos lá concluindo esse contrafogo, começou 4 da manhã, né? Um horário que você começa ele nesse horário, termina já de dia, você está enxergando tudo
E ainda não tem ventos, ainda não tem calor suficiente para esse fogo subir muito. E ele vai andar bastante até chegar no outro, né? Por isso que eu estou confiante que vai dar certo. É fogo que se apaga, né? Exatamente. Aquele ditado. É uma estratégia, é a melhor estratégia para grandes incêndios, é fazer essa prática. O colega que falou de às vezes assim ser observado alguém colocando fogo, então não é só o fato de alguém estar colocando fogo que ele é um criminoso, não. Né? O contrafogo é uma técnica. É lógico que você está colocando um fogo em linha, numa área muito extensa, para que ele ande, né? Você não pode também colocar só um ponto, ele vai um pouco, depois faz a volta, retorna e pula. Tem que fazer a linha todinha do que é o seu acero. E você tem que garantir que ele está ancorado de todos os lados, né? Senão também pega um cantinho, pula e perdeu o tempo, né? Capitão, dentro disso que o senhor está dizendo, das técnicas, do como fazer da maneira correta, aí falando um pouquinho de capacitação, de qualificação, e falando para o homem do campo que ouve o nosso programa, queria que o senhor falasse um pouquinho do treinamento que o Corpo de Bombeiros oferece para os produtores rurais, para as comunidades, porque a gente sabe que um dos grandes desafios no momento de um sinistro, de um incêndio, é a distância entre o acionamento e o deslocamento e a chegada das equipes. Então, neste intervalo, nesse interim, quem dá o primeiro combate, se tiver habilitado para isso, evidentemente, pode ser quem está lá na propriedade. E o Corpo de Bombeiros treina, prepara, trabalha isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso e quem se interessa, como acessar essa capacitação, esse treinamento. Então, na verdade, as brigadas florestais, se você tem uma fazenda, uma fazenda grande, uma região tipo Itiquira tem bastante, né? Aqui em Rondonópolis também tem. A região de Pochorel tem mais pastagens, né? Então, quando você tem uma área muito grande, você tem que ter no interior dessa área pessoas capacitadas. Quando a gente fala capacitado, na teoria é fazendo o curso e pegando ali o certificado. Quem fornece esse curso? Tanto pode ser o Corpo de Bombeiros, como pode ser empresas credenciadas para formar essas brigadas. Você treinou o seu funcionário, você equipando com o quê? O EPI correto para você entrar na região de mata e de fogo para fazer o combate e dando para ele também os equipamentos necessários, né? Os abafadores, mochila costal, assoprador e talvez, né, um pipa para trabalhar um combate direto ou fazer ali um resfriamento. Então, se você fizer dessa forma, você tem uma resposta que é tão boa quanto a do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiro é um brigadista especializado, né? Mas o que a gente percebe é o seguinte: 8% das agropecuárias não possui brigadistas treinados, possui pessoas experientes, o que também ajuda, né? Mas aí algumas questões legais podem ficar devendo. Exemplo, nós temos morte em combate a incêndio florestal já esse ano, aqui na nossa região. Esse ano, na nossa região. E essa morte era de uma pessoa que estava fazendo um combate ao fogo. Por algum motivo, o fogo virou a cabeça em direção ao caminhão-pipa, né? A pessoa que estava fazendo o uso do canhão lá em cima não conseguiu suportar a fumaça, pulou, saiu talvez sem perceber para onde estava indo e acabou perecendo, né? E sim, para nós isso aí é uma tragédia sem tamanho. Mas agora vem as repercussões, né? É uma empresa do Mato Grosso do Sul, tal, mas vem as repercussões. Então, os produtores legalizar suas brigadas, formar, dar as condições de trabalho, porque eu não vou dizer que acidentes não possam acontecer, mas você também tem que garantir que tecnicamente você preparou todos os seus funcionários, né? A gente entende que isso aí é um custo, que isso aí pode ser um custo a mais na produção, mas é importante formar as brigadas e equipá-las. Capitão Roberto do Corpo de Bombeiros, nosso entrevistado hoje aqui, na apresentação aqui do programa Hora do Agro, Dr. Leonardo Rezende, Robson Moraes e Gino Rondon. É um custo necessário, né, Capitão Roberto? Porque tem que investir e tem que prevenir. Como todo tipo de treinamento, quando você treina a sua equipe, a tendência é resultado mais positivo. Se tem os profissionais preparados para esse combate, com o auxílio de toda a Defesa Civil, onde vocês entram também, o Corpo de Bombeiros, facilita mais nesse combate. Quando tem pessoas preparadas. Tem que ter pessoal preparado de enfermaria, primeiros socorros,
todo tipo de treino para a equipe que está ali no local, para não acontecer vir a perca da vida dessa pessoa que estava lá combatendo o fogo e veio a óbito, né? Doutor Leonardo. Capitão Roberto, o senhor explicou muito bem a questão do contrafogo, as pessoas às vezes não entendem que pode ser controlado isso, organizado isso. O senhor falou muito bem também dos possíveis inícios dos incêndios. Tem sempre aquelas pessoas, o nosso programa está aqui para isso, que é para poder desmistificar muitas coisas do campo para a cidade, para as pessoas entenderem qual é a dificuldade do homem do campo. Nesse trabalho do senhor, nesses 25 anos que o senhor tem de experiência em incêndio, qual a proporção, ou se é irrisório ou não, a participação do dono da fazenda, do proprietário, no início desse fogo? Isso acontece ainda ou é cada vez mais raro? E esse fogo, quais são os principais motivos de início desses fogos? Além da questão de energia, acidez com fundo de quintal querendo colocar fogo em folha nessa época, que não é recomendável. O que o senhor pode falar para nós sobre isso? Capitão Roberto, o senhor pode responder isso após o nosso intervalo comercial, tá bom? Fica a pergunta do Dr. Leonardo no ar e já nós voltamos. Você está ouvindo o programa Hora do Agro. 6h33. Ficou a pergunta do Dr. Leonardo Rezende ao Capitão Roberto do Corpo de Bombeiros para responder agora. Então, a perícia que depois define qual foi a causa inicial de um grande incêndio é muito complexa, muito difícil. Quase sempre, na região se sabe o que aconteceu, mas para se provar, para se colocar isso em termos é complicadíssimo, né? O Corpo de Bombeiro tem a competência de fazer essa perícia, ele consegue fazer a retroatividade do fogo até chegar no ponto de origem, ou seja, a gente consegue entender onde ele começou. Agora, o que causou esse primeiro foco é muito complicado. O que a gente percebe é o seguinte: existe muito hoje esse fogo que cai das linhas de energia. Isso é uma realidade que eu não sei se existe uma forma da gente prevenir de uma forma diferente isso. A gente tem percebido muito isso ali na região de Itiquira. Existe sim o natural, aquele que vem de descarga atmosférica. As pessoas acham que é muito difícil, mas acontece, principalmente quando da agora para frente vai acontecer esse fenômeno, porque vai ficar muito mais eletrizado o ar, porque vai começar a ter nuvens, vai começar a ter risco de raios sem chuva. Então isso vai acontecer, e aí em qualquer lugar, qualquer árvore atrai o raio. Mas logicamente que praticamente, vamos jogar uma estatística aqui, né? 80% é ação humana, né? Quase sempre sem dolo. É uma culpa, ou seja, alguém pôs um fogo para um fim e esse fogo saiu desse controle e virou outra coisa. Mas também tem o dolo, tem pessoas que põem fogo com o objetivo de tirar a vegetação dali, principalmente em área de fronteira agrícola, ou seja, onde está começando a desmatar, começando a produzir ali uma área de plantio, de pastagem. Esse costume ainda existe. É o fogo que é o melhor processo para fazer essa limpeza. Então a gente reconhece o cenário. Por exemplo, onde está começando a limpeza de área para pastagem, a gente sabe que muitas vezes aquele fogo é proposital. Mas quem pôs aonde e como foi, a gente não sabe. Só sabe que depois que começa num ponto, para ele entrar na fazenda dos demais, isso aí acontece, não tem limite, né? Então a gente sabe também que enquanto ele está atacando o pasto e está atacando a lavoura, o empenho de todos é muito grande. Ele entrou na mata nativa, aí o empenho diminui demais, praticamente abandona o fogo. E aí esse é que é o problema. Esse fogo abandonado, ele continua e ele vai atacar outros, né? Falta um pouco ainda a consciência pro grande e também pro pequeno, que ele tem que ir lá na mata apagar o fogo. Ele tem que perder um tempo e ir lá na mata apagar um fogo que não é dele, aquele fogo não é de ninguém. Mas se ninguém for lá apagar, ele corre por ali mais um tempo, depois ele volta e ataca novamente outros pastos, dá voltas e retorna naquele que ele já... Por exemplo, esse fogo que aconteceu aqui no Naboreiro, se você observar como é que foi a dinâmica dele, você vai perceber que ele estava num ponto e no segundo momento ele estava em vários pontos. É o quê? É os contrafogo que as pessoas estavam garantindo o seu pasto, né? Em direção à mata.
E aí ele pega outro canal e vai. Então acontece muito isso. Eu não vou criticar quem faz o contrafogo para proteger seu pasto. Mas se também ninguém for lá na mata fazer o combate, ou pelo menos caçar uma forma de usar maquinário para cortar, fazer talhão, para fazer o acero. Contrafogo, né? E esse fogo vai sempre atacar as propriedades, né? Então, acaba que a gente entende também que quem tem pasto precisa manter o pasto, porque o gado tá lá, tem que comer, né? Então a gente sabe que esse que usa essa técnica, ele usa por esse motivo. Mas se todo mundo usa essa técnica, o fogo cria essas pernas que ninguém consegue alcançar mais. Aconteceu aí nessa região aí do Naboreiro, tá acontecendo esse fogo que vem ali da Santinha em direção ao Cantagalo, direção ali a Pinguela, o Bananal, e a gente sabe que é muito difícil controlar ele. Sabe que teria que ter uma força muito maior de união para poder segurar esse tipo de fogo. E essa união, a gente chama de consórcio, é que a gente está tentando fomentar na sociedade agrícola em grupos locais, ou seja, reunir pessoas numa região ali que tem recursos, e a hora que veio a primeira fumacinha, sem pensar, sem calcular, entrar no seu recurso e ir para aquele local. É o seu caminhão, é seu trator com esteira, é o seu pipa, é sua caminhonete com um tambor de água, e vai todo mundo e dá aquela pancada naquele fogo naquele momento e apaga e volta para casa. É um ensinamento que Tiquira está nos mostrando que funciona. Eu tenho acompanhado esse ano, passo a passo, que eu estou nos grupos aqui. Já teve focos lá que durou o dia inteiro, mas nenhum foco passou de um dia para o outro. Por quê? Porque todas as fazendas vão. Aquelas que não chegam no primeiro momento, chegam no segundo, chegam no terceiro, mas todas vão. E apaga o fogo ali. E evita o quê? Do fogo pular 2, 3, 4 fazendas e chegar na dele. Se ele ficasse esperando, ia chegar na dele. E é o que acontecia antigamente. Capitão, o senhor citou aí a Santinha, citou o Naboreiro. Nós tivemos aqui em Rondonópolis, citou Itiquira, nós tivemos em Rondonópolis, dentro da cidade já, esse ano incêndio ali no Celina Bezerra, no Anel Viário, no Luciamage. Queria que o senhor falasse pra gente de forma geral, fazendo uma análise, um panorama hoje, como está a situação de Rondonópolis e da região do ponto de vista do Corpo de Bombeiros, de estar sob controle ou não, levando em consideração o efetivo que a gente tem, a estrutura toda que o nosso Corpo de Bombeiros tem, e os combates. O Naboreiro já foi controlado, né? Agora, o senhor citou agora na madrugada a aldeia. De maneira geral, como é que nós estamos, capitão? Então, o Corpo de Bombeiros, nesse período aí, nessa época, a gente, não sei se vocês sabem, o Estado, né, ele decreta o período proibitivo, e junto com esse período proibitivo tem algumas ações do próprio Corpo de Bombeiros. Exemplo, nenhum militar pode tirar licença, prêmio ou férias entre o mês de julho e agora estendeu a outubro. Antes era até setembro, né? Agora estendeu o mês de outubro. Então, nesse período, praticamente toda a força está empenhada. Para não desfalcar. Exatamente, para ter resposta. Aí também a gente tem algumas escalas extras, né, que a gente faz, e tem as missões. Exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Pantanal está queimando. O Pantanal está queimando desde julho, em pontos diferentes. E o Corpo de Bombeiros está lá desde julho, em missões, ou seja, grupos que vão se trocando, né? Então a gente empenha, vamos colocar aí 7, 8, 10 militares em 2, 3 caminhonetes e demanda para aquela frente. E eles ficam ali 12 dias, depois vem outra equipe, rende 12 dias, e desses 12 dias, nós temos equipes, né? Nós estamos trocando há mais ou menos uns 100 a 120 dias que nós estamos com essas missões lá. Aí você fala, mas não apaga? Apaga e começa, ou seja, não sei se também é muito dessa ação humana proposital para limpeza diária, e também essas outras questões que eu coloquei, que os focos surgem também por acidente e por questões de energia, mas lá praticamente todo dia é 3, 4 frentes que inicia. Então o Pantanal inteiro está queimando aqui do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, Serra do Amolar, e lá na Bolívia, no Paraguai, está queimando tudo. A tendência é o Pantanal, ele está sofrendo muito com a seca severa, né? O Rio Paraguai tá reduzindo muito, né? Os curichos estão se esgotando. Eu vi uma previsão aí que em 50 anos não haverá mais o Pantanal, né? Não sei se isso vai se confirmar, mas muito, né? pouco até, né? Porque o Pantanal só existe porque o Rio Paraguai joga água para fora e cria aquele alagado. Se ele não jogar, então não vai haver Pantanal, vai haver alguns córregos ali e tal.
Enfim, agora no nosso caso aqui em Rondonópolis, nós temos o apoio da prefeitura. A prefeitura apoia muita gente nesse período aí com a gente chama de eles têm uma brigada municipal e uma atividade delegada remunerada pela GASP, ou seja, pega o militar da folga e ele vem trabalhar juntamente com esses brigadistas no combate. Esse militar que está na brigada, ele não é o da escala de serviço, ele é o da folga que vem trabalhar por esse valor que ele recebe pela atividade delegada e mais a escala normal nossa. E o Estado também tem um aporte de valor que ele passa para o comando, pro comando do Corpo de Bombeiros, para exatamente pagar para militares retornar na folga. Então ele retorna 2 vezes, né? Ele retorna pela delegada, retorna pela jornada voluntária e tem a escala normal dele. E a Assembleia essa semana... O bombeiro não folga nesse também. período. A Assembleia essa semana aprovou uma lei também de utilizar os aviões agrícolas deve ser recursos do governo para ajudar no combate, todos os aviões agrícolas do estado, para ajudar também no combate a esses focos de incêndio. Foi aprovado essa semana agora na Assembleia. É mais uma ajuda, né, Capitão Roberto? Eu acho que essa ação vai funcionar pro ano que vem. Para esse ano já esse ano não vai ter tanto efeito, até se organizar, né? E mas já está pensando também, né? Exatamente. E não é simples assim, né? A aviação para jogar água em fogo é diferente de jogar o veneno, né? Até mesmo porque dependendo da proximidade, a sustentação do avião. Como é que o avião vai passar no meio desse fogo para? Então, tem que aprender, né? Tem que fazer treinamento, orientar. Que joga veneno, ele já vai jogar água no fogo, não. E também, se jogar de forma errada, não tem utilidade nenhuma. Tem que ser muito específico a quantidade, a aspersão de água, né? O fluxo tem que bater no lugar certo e também tem que ter gente no solo para concluir o serviço. Porque se só jogar e não tiver gente no solo, não resolve muito. São 6h44, 105 FM com a Hora do Agro. Apresentação Gino Rondon, Robson Moraes, Dr. Leonardo Rezende. E nós temos o nosso convidado de hoje, Capitão Roberto, do Corpo de Bombeiros, com 25 anos de atividade e falando da situação que a gente vive hoje. As queimadas, Rondonópolis sufocada, quem veio de Cuiabá para cá sente focos de incêndio atrapalhando inclusive o trânsito, interditando alguns trechos aqui. Essa semana teve, se não me engano, na Serra da São Vicente, foi interditado em função da fumaça. É muito complicado. A gente vai continuar com esse papo super importante daqui a pouquinho. Só um segundo pra gente falar de quê? Da Nutripura. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, promovendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Olha, eu sou suspeito de falar da Nutripura porque eu sou cliente da Nutripura há 20 anos. Hoje, o que há de mais moderno é aplicado e assessorado e assistido pela Nutripura. E nós não podemos deixar de dizer que o que há de mais moderno é você produzir com sustentabilidade, com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social. Chico, da Fazenda Pauliceia, é cliente desde 2002. Nutripura. Juntos vamos mais longe. Seis e 46. Bom demais. 105 FM. Hora do Agro, conversando com o Capitão Roberto do Corpo de Bombeiros, eu, Gino Rondon, Robson Moraes, Dr. Leonardo Rezende na apresentação do programa e falando dessa situação que realmente preocupa. E não tem previsão de chuva, né? Ainda por enquanto, Robson? Até o dia 20, pelo menos, não tem previsão, não. Então a gente tem que realmente tomar todos os cuidados. É isso aí. Robson. Capitão, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre tecnologia no que diz respeito ao monitoramento das situações. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. A gente tem um monitoramento que é feito pelo INPE e o INPE tem ali no seu monitoramento pontos de calor, mas que não necessariamente significa focos de incêndio. E aí essa semana eu estava vendo sobre isso, doutor. Vou dar um exemplo aqui para quem está ouvindo.
mini usina ali de placa solar, por exemplo, tem um sol batendo ali no monitoramento do INPE, aquilo pode aparecer como ponto de calor. E o que isso pode trazer de prejuízo para o Corpo de Bombeiros? O deslocamento. As equipes deslocam até o local, geralmente área rural, difícil acesso. Quando chega lá achando que é um fogo, está todo mundo preparado para combater. Não é. É o sol na placa solar. Mas para evitar esse tipo de ocorrência, o nosso Corpo de Bombeiros tem um outro monitoramento, talvez mais detalhado, capitão. É isso mesmo? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses parâmetros e essas ferramentas que são utilizadas hoje para fazer esse acompanhamento. Então, nós estamos nessa nova era, né, do monitoramento via satélite dos focos de calor que atinge, né, o solo. Como você falou, foco de calor pode não ser um evento de fogo. Então, hoje nós estamos chamando o que nós temos que combater de evento de fogo. Então, nós temos duas terminações: foco de calor e evento de fogo. Exato. E o evento de fogo só é confirmado quando percebe-se mudança de local. Então, se um fogo inicia e termina numa área muito restrita, ele nem é constatado, porque ele pode ser, né? Ele pode ser considerado como, por exemplo, um telhado de um barracão. Né? Então, acontece muitas vezes, né? De um fogo começar e terminar e o satélite não acusar ele. Agora, o evento de fogo não. O evento de fogo a gente percebe a mudança de espaço dele. Só que aí tem um problema. O problema é que a leitura tem que ser feita em 2 momentos, né? Então, cruza-se satélites. Então, nós temos um delay que acaba que, para a questão de fogo em vegetação nessa época, pode ser determinante de 3-4 horas. Mas, né, essa é uma questão, por exemplo, um fogo que inicia lá perto da Serra da Petrovina, numa região ali meio afastada de população, né? Uma grota ali. Esse fogo pode ter tido início, por exemplo, num raio, ou pode ter tido início numa linha de energia. Até alguém entrar em contato com o Corpo Bombeiro e falar que tem um fogo e esse fogo está atrapalhando alguma coisa ali, pode ter passado horas, né? A gente toma conhecimento dele pela plataforma e a gente pode deslocar a equipe para o local. Mas também você tem que saber se aquele ali é o local para onde eu devo mandar minha equipe ou se é aquele outro. Eu tenho vários eventos de fogo acontecendo. Tem que elencar a prioridade. Exatamente. Então a gente também tem esse problema, né? Então não é porque deparou que a equipe automaticamente vai. A gente distribui a força de acordo com digamos assim, a situação do local, né? O que ele é, a sensibilidade. Exemplo, a gente está muito preocupado com o bioma pantanal aqui na nossa região. É uma preocupação muito grande do Corpo de Bombeiros do estado do Mato Grosso, né? Até porque, né, é o que está mais sendo atingido. Já o Cerrado, parece-me que ele não vamos dizer assim, ele é levado para segundo plano. É porque o Cerrado naturalmente se queima nessa época. E naturalmente ele retorna sem muito prejuízo. Então a gente sabe que o fogo andando pelo Cerrado não causa o mesmo prejuízo que ele andando pelo Pantanal, né? Ou a floresta amazônica. Outra coisa que eu acho que poucas pessoas pensam, mas, por exemplo, o fogo andando à noite, ele praticamente não causa prejuízo algum à vegetação do cerrado. Ele queima as folhas secas no chão. Nem a própria fauna sofre tanto. Ele só vai atingir copas e prejudicar o caule quando ele recebe a energia do dia e aí ele levanta. Eu falo isso por quê? Porque os contrafogos são colocados geralmente na noite ou muito pela manhã, exatamente para ele andar um período longo sem causar grandes prejuízos para aquele bioma ali, né? Quem já viu fogo andando à noite, ele vai alcançando as folhas do chão, né? Aquela folha que já está depositada e não aprofunda muito no solo e não sobe nas copas das árvores. Então, aves, animais, répteis, né? Nem percebe esse fogo transitando pelo cerrado à noite. E já de dia, não. O prejuízo é muito grande para a fauna e para a flora, para os dois, porque a fauna também praticamente aqueles animais, insetos, abelha, né? E além de tudo, capitão Roberto, tem o atendimento para a cidade, que tem muitos focos também, né? Queimadas propositais, fundo de quintal e tal, e vocês que também acabam atendendo, né, capitão Roberto? Então, Gino, olha só uma coisa que eu acho importante falar para a população geral, né? No caso, aqueles que estão ouvindo a gente hoje.
Chegou esse período aí, julho até outubro, nós temos essa demanda chamada, né, incêndio em vegetação, correto? Mas não deixou de ter acidentes, não deixou de ter animais peçonhentos, não deixou de ter incêndio em residência, em veículo, não deixou de ter ocorrência com produtos perigosos, ou seja, as mesmas ocorrências que andou tendo de janeiro até julho, continua tendo. E o Corpo de Bombeiros tem que atender essas da mesma forma, com a mesma presteza, e outras que são novas, que são do período, né? Então a gente tem que desdobrar as forças e pode acontecer de população sentir, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem simplesinho aqui. Vocês conhecem o animal chamado iguana? É um dos animais que a gente mais captura na cidade. É iguana, né? As iguanas estão espalhadas, ela não causa mal para ninguém, só que fica ali, a pessoa incomoda e chama o bombeiro. Às vezes a gente demora muito mais tempo para ir buscar aquela iguana. Entenda que nós estamos com essas outras coisas acontecendo, mas a gente não deixou de ter essa missão de buscar os animais silvestres que estão nas zonas urbanas, levando para os locais adequados, né? Só estou dando aqui um exemplo, acontece praticamente todo dia. E ainda dentro do que o Gino está falando, capitão, e aí fica o puxão de orelha para quem está na audiência com a gente. Não queira limpar terreno colocando fogo, não queira se livrar de lixo, de entulho que está no fundo de casa colocando fogo, porque infelizmente já tem muita fumaça. Já tem muita fumaça, e aí que tá, no meio de tanta fumaça, o sujeito acha de bom tom colocar mais fumaça e queimar lixo. E lembrando que queimada é proibido o ano todo no perímetro urbano, capitão. Isso é lei, né? Exato. Na verdade, ninguém pode fazer uso do fogo em ambiente aberto e deixar, né, a fumaça, a fuligem sair. Por exemplo, você só pode fazer em alto forno, né? Você quer fazer algum tipo de queimada, alto forno, senão você está infringindo a lei. Uma coisa que eu não sei, assim, eu sou rondonópolitano desde sempre, né? Nasci aqui, gosto da minha cidade, mas eu percebo uma coisa em Rondonópolis que eu não sei se é cultural, não sei se é falta de recurso, mas eu não vejo em outras cidades. Tem muitas cidades que mantêm os terrenos baldios, limpos, com vegetação suprimida e talvez com gramado. Não sei se porque a postura exige isso e a fiscalização chega e não vale a pena a pessoa ter o terreno sujo, mas em Rondonópolis, você vê no centro da cidade o colonhão mais alto do que 2-3 metros de altura. Como é que pode você ter um terreno, você é proprietário de um terreno e não cuida? Aquele terreno está valorizando, né? Porque você imagina, se você tem um terreno e não está fazendo nada com ele, é para valorizar. E aí você deixa aquele terreno enfeiar o ambiente, criar um transtorno, e esse fogo dentro da cidade quase sempre é uma pessoa colocando fogo no terreno do outro. Não é a pessoa colocando no seu, é colocando no outro, porque aquele mato está incomodando. Eu já discuti muito isso na prefeitura. Nós tínhamos que criar uma cultura, né, de vigiar esses terrenos. A região ali do Vetoraço é impossível. Todos aqueles grandes terrenos com colonhão, e todo ano queima a região do Vetoraço, a lateral do anel viário, grandes áreas ali no distrito industrial ali da ADM, né, onde está a ADM. A gente sabe que grandes áreas é complicado manter, mas se você não cobra, a pessoa não faz. E eu não sei, eu acho que tem terreno aqui, tive conversando com o meio ambiente, acho que tem terreno aqui que já não, o preço dele já não paga as multas que ele já recebeu. Na hora do cara mexer lá com a documentação, ele vai perceber que o terreno dele não tem mais valor. Nós tínhamos que ter um jeito de pegar esse terreno, colocar aí para dívida ativa, depois vender, não sei, para poder quem comprar fazer alguma coisa com ele, ou pelo menos manter limpo. Eu ando em outras cidades aí, eu vejo que todo terreno, pelo menos na zona urbana, tá gramado ou com cascalho. Isso é falta de gestão também, mas daí a gente não vai entrar nessa questão. Eu quero só, para finalizar, a gente já está caminhando para o final, o Hélio já chegou para apresentar a Raízes Pampianas. Corpo de Bombeiro é uma das entidades de maior respeito pela comunidade, a gente sabe disso, e o trabalho que vocês desenvolvem também é fantástico. Eu quero só fazer a pergunta, passar para o Robson, doutor Leonardo Rezende, fazer a parte do encerramento dos apresentadores, e também o capitão Roberto do Corpo de Bombeiro. O efetivo precisa ser aumentado. Existe previsão de concurso, de seletivo para o Corpo de Bombeiro, capitão Roberto? Então, na verdade, sempre será bem-vindo novos militares, né? Mas, o que acontece? O Corpo de Bombeiros, como eu falei, ele é de demandas, né? Ele é de
de períodos, ou seja, períodos com maior demanda, períodos com menores demanda. E o que acontece com o Corpo de Bombeiro do Estado do Mato Grosso? Ele é moldado. Então, quando chega esse período, a gente tem, por exemplo, não sei se vocês sabem, a gente está trabalhando, Rondonópolis está trabalhando em Paranatinga, Gaúcha do Norte, Itiquira e Santiago, que é Paranatinga, mas é uma região muito distante. Daqui da região do Comando Regional 2 está saindo equipes para essas frentes que na épocas que não é de incêndio florestal, retrai e fica apenas nas unidades, né? Primavera do Leste, Jaciara, Campo Verde, Rondonópolis e Alto Araguaia. Então a gente se desdobra dessa forma. Óbvio que vindo militares para oxigenar é sempre bom, né? A tropa está envelhecendo, precisa entrar militares novos, precisa ter a base. Foi concluído um curso de formação de soldados agora, esses soldados estão em Cuiabá, encerrando esse período de queimada, provavelmente vai haver uma distribuição, provavelmente o ano que vem vai ter um outro curso de formação, ainda aproveitando uma turma que foi aprovada em concurso, e sempre que possível, né, vai ser feito os concursos. Agora, dizer que a gente está com um efetivo reduzido nesse período sempre haverá essa possibilidade, mas em outros períodos a gente sabe que a gente consegue segurar. 1 minuto para encerrar, Robson. Não só agradecendo mais uma vez a audiência, lembrando vocês aí da live, obrigado pelo carinho, nos siga, @programa Hora do Agro, e este programa quarta-feira no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, até sábado que vem. Dr. Leonardo Rezende. Agradecer aqui o capitão Roberto pela presença, pelas informações sempre muito importantes. Aproveitar o tempinho também, Gino, para lembrar que hoje a CDL faz o encerramento do Liquida aqui a partir das 16 horas lá na Praça dos Carreiros. Então você que não foi nenhum dia ainda, vai hoje. Nós teremos um show nacional com Patati e Patatá, depois teremos um show regional com a Yara Figueiredo, o show de prêmios, R$50 mil em Pix para quem preencheu os cupons, comprou nas lojas participantes do Liquida, a partir das 16 horas na Praça dos Carreiros, totalmente de graça o show. Não precisa preocupar com ingresso, é para toda a população, é para toda Rondonópolis. Esperamos vocês lá. Capitão Roberto, muito obrigado pela presença aqui no programa Hora do Agro. Eu agradeço o convite e colocamos à disposição aí para tentar manter um clima um pouco melhor aqui na cidade. E lembrando que esse reflexo que nós estamos vendo aqui de fumaça não é só dos focos que estão acontecendo hoje, viu? É a soma de todos os focos que tivemos nos últimos 150 dias, porque nós não temos muito para onde ir essa fumaça, ela fica parada. Então quem pôs com fogo há 150 dias atrás está contribuindo para esse clima agora, viu? Muito obrigado a todos. Nutripura, ícone em nutrição animal, pastagem, que mantém um programa de estágio no Centro de Pesquisa Nutripura, localizado aqui no município de Pedra Preta, parceiro do programa Hora do Agro. Final do programa, sábado que vem, 6 horas, estaremos de volta. Hélio, com o Raízes Pampiana, chegando aqui na 105. Tenham todos um bom final de semana e eu amanhã, meio-dia, estarei com Gino Rondon em Alto Estilo. Um abraço.